A paz do Senhor, pessoal. Como nós falamos, nós vamos estar entrando nas questões que falam sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a volta dele para arrebatar a igreja. Então vamos orar, porque o nosso estudo tem que ser debaixo de oração, né? Para poder passarmos essa lição. Senhor Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus santo, muito obrigado, Pai querido, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estar através, ó Pai querido, deste meio de comunicação, anunciando a Tua palavra. Abençoa, Pai amado, aqueles que estão ao alcance, aqueles que vão ver. Toma em Tuas mãos, esclareça, ó Pai querido, as dúvidas, ó Pai amado, de cada um, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Então, como nós sempre colocamos, esse estudo é a respeito do livro do Apocalipse, os mistérios que ele tem, e, além de tudo mais, nós estamos fazendo um estudo em perguntas e respostas. Eu sou o pastor Joel Pereira, deixo aqui meu abraço para cada um de vocês que estão me assistindo e também peço que você se inscreva no canal, que isso é muito importante, gente, se inscrever no canal e também deixe aí o teu joinha e ative as notificações para que você possa estar recebendo, né, as notificações de novos vídeos que vamos estar postando. Vamos começar esse estudo que vai falar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, perguntas e respostas, vamos lá começando. Jesus voltará a esta terra? Sim, Jesus voltará, porque ele mesmo o disse. João 14, verso 1 ao 3. Na Bíblia, há vários testemunhos da vinda do Senhor. Então, existem vários testemunhos que o Senhor Jesus Cristo ele vai estar voltando. Tem o testemunho dos profetas, que é Isaías 58:8, Ezequiel 34:12. Tem o testemunho dos apóstolos, Atos 15, verso 16, tem até o testemunho dos anjos, Atos 1, verso 10 e verso 11. Tem o testemunho do próprio Senhor Jesus Cristo, João 14, versículo de 1 ao 3, e o verso 18. Aí ele continua dizendo assim, esses aqui são os testemunhos que a Bíblia vem narrando, dizendo que Jesus vai voltar para buscar a igreja. A segunda vinda de Cristo também é aludida nas parábolas, a segunda vinda de Cristo também é aludida nas parábolas, como por exemplo, na parábola do bom samaritano. Após ajudar o homem que foi assaltado por salteadores na estrada, o samaritano o levou para uma estalagem e disse ao dono do estabelecimento: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Lucas capítulo 10, verso 35. Neste sentido, né, parábola é algo figurado, é figurativo, não é uma coisa falsa e nem real, é uma coisa ilustrada, tá, gente? Então a gente precisa entender isso. Neste sentido, pode-se concluir que o samaritano representa Jesus, o qual voltará para buscar sua igreja. Então, de fato, há os testemunhos aqui que nós lemos
e há o testemunho do próprio Jesus e a parábola do bom samaritano, que vem ilustrando, né, ilustrativa, falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Aí vem mais uma pergunta, e essas perguntas são muito interessantes, porque nós falamos aqui no último estudo a respeito disso, que nós falamos que Gênesis é o livro das origens, onde tudo começou, que narra as histórias dos patriarcas, que narra sobre a nação de Israel, quando Israel ele vem se tornar ser uma nação, né? E Apocalipse ele vem narrando sobre o final de todas as coisas. Então, se Gênesis é a origem, Apocalipse é o final, ele termina com tudo, assim como começa em Gênesis, ele acaba em Apocalipse. Aí Apocalipse vem falando sobre o juízo final e outras coisas mais que nós vamos falar sobre isso. Então vamos lá. Quantas vezes em Apocalipse Jesus declarou que voltará? Bom, segundo o que está escrito em Apocalipse, Jesus declara 7 vezes que ele vai voltar. E eu vou deixar aqui relatado aonde ele vem falando em Apocalipse. Ele vem falando em Apocalipse: brevemente a ti virei. Apocalipse 2, verso 5. Em breve virei a ti. Apocalipse 2, verso 16. Eis que venho sem demora. Apocalipse 3, verso 11. Eis que venho como ladrão. Apocalipse 16, verso 15. Eis que presto venho. Apocalipse 22, verso 7. Eis que cedo venho. Apocalipse 22, verso 12. Certamente cedo venho. Apocalipse 22, verso 20. Está aí para nós as 7 vezes que Jesus fala em Apocalipse que ele está voltando para buscar a sua noiva, a sua igreja, o seu povo que o aceitou como seu Senhor e como seu Salvador. Vamos continuar porque esse estudo aqui é uma parte muito interessante, é uma introdução para que nós venhamos entrar na parte central também da grande tribulação, da tribulação e da grande tribulação. Então vamos lá, finalizando essa pergunta sobre quantas vezes Jesus vai virar, né, voltará à terra, que está escrito, que ele diz, que ele fala que vai voltar, e quantas vezes o livro de Apocalipse vem falando sobre isso. Então, para terminar, e a mensagem subjacente é esta: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4, verso 12. A subjacente é essa, que vem aqui afirmando em Amós 4,12, que o povo precisa se preparar, que Israel, o povo eleito, não só a nação de Israel, mas nós, que somos o povo de Deus, precisamos estar preparados para que naquele grande dia Jesus venha voltar e venha também estar nos levando. Então, a próxima pergunta é essa: o que significa a expressão aquele que há de vir? Apocalipse 1,4. Essa expressão se refere à volta de Jesus. Em Atos 1, verso 11, 2 varões vestidos de branco disseram aos discípulos: esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, assim como Jesus veio, olha bem a expressão, o que significa a expressão aquele que há de vir. Então, a expressão é essa: 2 anjos, em Atos capítulo 1, verso 11, pega e fala para os discípulos: esse Jesus aí, que dentre vós foi recebido em cima no céu, que eles viram subindo aos céus, ascendeu, né, aos céus, ele há de vir assim como para o céu o vistes ir. Da mesma forma que eles estavam vendo Jesus indo para os céus, da mesma forma ele voltará para nos buscar. Próxima pergunta:
Por que Jesus voltará a este mundo? Essa pergunta, irmãos, é uma coisa que a gente nem precisava, assim, falar muito sobre ela, porque ela já vem dando uma resposta. Para quem conhece a Bíblia, para quem lê a Bíblia, para quem estuda a Bíblia, para quem examina a Bíblia, as Escrituras, já está dada essa resposta. Olha só, ele vem perguntando, por que Jesus voltará a este mundo? Ele voltará para buscar a sua igreja, homens e mulheres do mundo inteiro, de diferentes raças, culturas, status sociais, que creram no Senhor e entregaram sua vida a Ele. Para estes, Cristo vai voltar, conforme o próprio Filho de Deus declarou: voltarei para vós. João 14, verso 18b. Então, já está bem claro. Para todos esses, Jesus vai voltar. Para nós que o aceitamos como seu Senhor e Salvador, independente de cultura, de classe, de estado ou de país, não interessa. Para aqueles que o aceitaram e depositaram a confiança que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. Como será a vinda de Jesus? Essa é uma boa pergunta. A volta de Cristo terá duas etapas. Preste bem atenção, a volta de Cristo terá duas etapas. A primeira, ele voltará somente para os salvos. Quem são os salvos? Para aqueles que acreditaram na sua palavra e perseveraram na fé. Então, a primeira etapa da volta de Jesus vai ser somente para os salvos, para aqueles que perseveraram na fé. Na segunda, Jesus virá manifestando a glória do Pai a todos na terra. E os santos, ou seja, os cristãos que foram a igreja, a noiva do Cordeiro, que já participaram das bodas, nós falamos isso no estudo passado, com ele. Nesta segunda etapa, o Senhor virá publicamente, ou seja, todo olho verá. Na primeira etapa, Jesus vai vir só para a sua igreja, para os que acreditaram nele, para a sua noiva. Na segunda etapa, ele virá publicamente para todos, ou seja, para todo olho verá Jesus Cristo. Vai saber que ele está voltando na segunda etapa. Aí tem base bíblica, tem Apocalipse capítulo 1, verso 7. Vem falando sobre essa volta de Jesus, tanto para toda a humanidade e juntamente com aqueles que foram levados na primeira vinda, na segunda vinda dele, que a primeira foi quando ele veio, pisou nessa terra, morreu e ressuscitou. Agora é a segunda vinda dele, a primeira etapa da volta dele. É isso que nós estamos falando, tá, gente? Em que dia, ano e ocasião Jesus voltará? Ninguém sabe. Conforme a Bíblia, ninguém sabe. Aí, conforme declarou o próprio Jesus, em Mateus 24, 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Veja bem, gente, essa expressão aqui foi falada em Mateus 24, 36, quando Jesus estava com os discípulos aqui na face dessa terra, ensinando durante o período dele que ele ficou aqui na face da terra, ensinando, curando, manifestando a glória do Pai através do reino de Deus na vida dele. Então, na época que ele estava aqui, ele não tinha uma resposta senão essa para dar. Ele não sabia, porque ele estava aqui. Então, ou seja, mesmo ele sendo Deus, Deus não o manifestou para ele. Por quê? Porque ele estava em forma de homem, e ele também não podia chegar e dar uma resposta. Já pensou se Jesus fala assim, eu vou voltar no ano de 2050, vamos botar assim um exemplo. Aí as pessoas falam assim, e que dia, Jesus, que o senhor vai voltar no ano de 2050? Eu vou voltar no dia 5 de janeiro de 2050, a partir de 11 horas da manhã.
Então ficaria muito fácil, todos iam esperar para aceitar Jesus e ser salvo por ele e ser levado por ele, né? Seria muito fácil isso. Agora é diferente, olha só. Jesus estava na terra e deu essa resposta para os discípulos em Mateus 24, 36, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, porque o Filho estava na terra como homem, mas também como Deus, mas não sabia. Mas unicamente o Pai, que estava no céu, na glória. Agora que Jesus morre, ou seja, quando Jesus morre e ao terceiro dia ele é ressuscitado pelo Pai, aí ele se torna como o Pai, ele está em corpo glorificado. E ele vai aos céus com o corpo glorificado, porque carne e sangue não herda o reino dos céus. Então ele entra, ele volta para o Pai, se assenta à direita do Pai, e agora ele está sendo 100% Deus, com o corpo glorificado. Agora ele já sabe quando ele vai voltar, mas esse mistério não pode ser revelado. Isso aí está em obediência do Pai. Mas quando tocar a trombeta, e nós vamos falar sobre isso, aí você vai entender o mistério que vai ser revelado, tá? Então vamos lá. Jesus poderá enviar um representante em seu lugar, ou seja, para voltar e buscar a igreja? Não, ele mesmo virá. Ele nunca fará isso, porque isso é uma palavra e a palavra não pode ser revogada, é a profecia. Já está escrito que ele disse que ele voltará. Onde está isso? João 14, verso 18b. Ele diz que ele vai voltar e ele mesmo vai fazer esse papel de levar a igreja de volta. Jesus Cristo virá de dia ou de noite? É interessante essa questão. Bom, isso é irrelevante. Em algumas nações será noite, em outras nações será dia. Não podemos esquecer que, enquanto no Brasil é dia, no Japão é noite. Então nós não temos essa precisão de dizer se Jesus vai voltar à noite, ou Jesus vai voltar durante o dia. Isso aí é complicado de afirmar, porque nós não temos como afirmar isso. Porque se agora no Brasil é noite, no Japão é dia. Vamos supor, se Jesus voltar à noite no Brasil, ele vai estar voltando de dia no Japão. Então, isso é um mistério que Deus vai fazer naquele grande dia, que isso ainda vai ser revelado, esse mistério. Para quê? Para que nós venhamos entender. Eu não sei como isso vai acontecer, como Jesus vai fazer, né? Por causa dessa questão do fuso horário, né? A respeito de sua vinda dele, ou seja, da volta dele para nos buscar. Mas eu sei que quando a trombeta tocar, independente do horário daqui ou de horário de outras nações ou de fuso horário, todos aqueles que são crentes em Jesus Cristo vai ouvir a trombeta e vai subir ao encontro do Senhor nos ares. E nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, através desse estudo aqui, tá? Então nós vamos parar por aqui, nessa parte, para não ficar muito longo, e vamos estar voltando em outra parte para estar falando sobre mais coisas a respeito da volta de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Gente, não tenha medo de ler o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse não é livro para botar terror, aterrorizar ninguém, não. O livro do Apocalipse é um dos livros mais ricos em revelação de Deus para a sua igreja. Então nós precisamos ler, esmiuçar, procurar entender o que Deus quer nos passar através do livro do Apocalipse. É o livro que o próprio Deus enviou para João escrever. O autor desse livro é divino, é Jesus, mas o autor humano é João. Então nós não podemos ter medo de estar lendo este livro,
Tem gente que não consegue ler o livro do Apocalipse porque tem um medo terrível de estar lendo este livro. Mas não é para ter medo, é para você realmente ler, orar, jejuar, buscar de Deus no teu coração, a aproximar do Senhor para que Ele venha se aproximar cada vez mais de você e você realmente entender os mistérios que contém o livro do Apocalipse. E eu estou aqui para isso, para, através desse estudo, trazer para você o entendimento e o conhecimento, a base bíblica, dando base bíblica daquilo que nós estamos falando. Amém? Vamos, então, estar orando e encerrando. Senhor, abençoa, Pai amado, todos que ouviram esta lição e que a próxima, Senhor, venha a ser mais esclarecedora para que o teu povo ou aqueles que vão estar, ó Pai querido, vendo, Senhor, este vídeo, venha estar aprendendo de Ti e procurando, Senhor, cada dia mais se aproximar do Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que tem o galardão em sua mão. O Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Abençoa e dá vitória em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus amigos. Fique com Deus. Que a face do Senhor venha estar sobre ti e sobre tua família. E que a bênção de Deus venha estar sobre ti e sobre os teus, em nome de Jesus Cristo. Tá? Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.